Em um universo onde há criaturas extraplanares de tamanho absurdo, onde a vontade de uma criatura ganha vida, semideuses têm poderes que podem evitar que meteoros rasguem a nossa Terra, o D, ou os Ds, foram personagens que realmente se destacaram na minha primeira jogada. A verdade é que para o universo de Elden Ring, a vida de D pode até não ser muito importante, nem no começo ou no fim da história. Mas, se você tem um world build, gosta de criar personagens, seja desenhando ou escrevendo, vale a pena gastar o tempo desse vídeo e me deixar te convencer como os irmãos D são uma aula de como criar um personagem atado às linhas do universo ao qual ele está inserido. À primeira vista, eu não consegui identificar porque ele tinha chamado tanto a minha atenção. É claro que eu poderia citar o design de sua armadura, que podemos pelo menos assumir que era muito incomum. E claro, o fato de eu realmente ter hypado muito esse jogo me deixou propício a supervalorizar qualquer coisa que me fosse apresentada. Eu sou um consumidor da franquia de Dark Souls, então eu esperava que esse fosse o famoso personagem depresso que fica sentado lamentando por algo. Mas, desse arquétipo que foi criado dentro do imaginário da From Software, é inevitável falar que Darion, o primeiro D que encontramos, é o melhor que poderíamos ter em Elden Ring. Se você desconhece ou não lembra, me deixa resumir a história. Darion, o primeiro D, e Devin, o segundo D, eram rechaçados desde a sua infância por sua aparência peculiar e o fato de aparentemente possuírem a mesma aura. Mas a Ordem Dourada, que tinha um plano muito específico de retornar as almas para Erdtree após a morte e combater os mortos-vivos, não passariam por esses dilemas em usar os irmãos D em uma guerra religiosa. Até porque eles podem ser um reflexo distorcido do criador da Ordem Dourada, o Radagon. Então, temos uma certa disjunção. Darion é o irmão guerreiro, que primeiro veste a armadura gêmea. Essa armadura retrata o irmão de ouro protegendo o irmão de prata. Darion dedica sua vida a caçar os que vivem na morte, e nos ajuda em algumas partes do jogo. Em determinado momento, Fia nos entrega uma adaga que obedece o estilo artístico de Darion, podendo indicar que é a sua adaga ou a de seu irmão. Porém, Fia é chamada de companheira do leito da morte. E ela tem uma ideologia totalmente oposta à dos irmãos, já que ela acredita que vida e morte podem coexistir nas Terras Médias. Então, seria isso uma possível indicação de morte do seu irmão? Talvez tenha sido isso que Darion fora perguntar. Porém, Fia o mata e o enche de raízes da morte. Um fim inglório para esse personagem. Devin, o irmão mais frágil, é encontrado em Nokron, a Cidade Eterna. E é um lugar extremamente ligado à prata, seja pelos seus itens, seja pelas próprias criaturas que habitam o lugar. O encontramos protegido por uma barreira mágica. Aparentemente ele não passa pelos seus melhores dias, mal consegue andar e não conseguimos entender o porquê disso. Talvez porque saiba da morte do seu irmão, ou talvez seja o motivo o qual causou a destruição de sua adaga. Se entregarmos a armadura para Devin, ele recupera seu propósito e parte para a busca de vingança. Devin mata Fia e faz um discurso defendendo a Ordem Dourada. Porém, mesmo assim, ela, após a morte, consegue criar uma runa para estabelecer a sua visão de mundo. Devin expressa um desejo de reencontrar seu irmão Darion na Erdtree e se churrasca, pois, como compartilham apenas uma alma, um não pode viver sem o outro. Agora vamos entender algumas coisas onde provavelmente Martin ou Miyazaki usaram para criar esse personagem. Na concepção mais esotérica da alquimia, o ouro e a prata possuem significados que ressoam com a simbologia dos irmãos D em Elden Ring. A relação entre Darion e Devin pode ser interpretada como uma representação do equilíbrio entre forças opostas e complementares, espelhando as propriedades simbólicas atribuídas a esses metais. O fato de o provável primeiro encontro entre D e o nosso protagonista serem um dia ensolarado num campo aberto deixa claro sua ligação com o aspecto solar dessa dualidade, e o ouro de sua armadura está ligado também a essa característica. Então, faz todo sentido Devin, o mais frágil, estar em uma cidade conhecida pela sua ligação com a prata e sua ligação com o aspecto lunar dos irmãos. A verdade é que provavelmente, como a prata está ligada a um componente mais interno por conta de sua literal ou não reflexão,
O seu elemento, a prata, faz com que Devin tenha chegado a uma conclusão que está referenciada dentro das características do seu metal alquímico. Por que combater os efeitos das raízes da morte se eu posso ir diretamente contra a causa primeira? A prata está acima dos materiais mais impuros, porém não tem as características de perfeição do ouro. Ela fica atrelada a um primeiro estágio, que é a purificação. Dessa forma, podemos concluir que o desejo de Devin era purificar o mundo lutando contra o corpo de Godwyn. Mas, como sua adaga conta, ele não conseguiu, e sua derrota provavelmente foi a causadora de sua paralisia. Após a certeza da morte do seu irmão, Devin veste a armadura e renega as propriedades mais introspectivas de seu aspecto, e acontece uma espécie de elevação danificada. Tanto que na sua vingança ele emula os atributos de seu irmão, mas de forma caricatural e pouco autêntica, o que leva ao seu fim, provavelmente por perceber a impossibilidade de sua elevação. E todas essas coisas são retratadas em sua armadura. Eu sei que para alguns os próximos parágrafos vão parecer pareidolia, mas se meu trabalho tiver sido ao menos satisfatório, iremos concordar no porquê esse personagem ser um exemplo claro da grandeza de Elden Ring. Vemos que há uma predominância de ouro na armadura, que está ligada à dominância de Dario nessa relação fraternal. Na postura ereta, o rosto prateado fica prostrado para baixo, uma indicação da posição de Devin. Os olhos tapados indicam que ele está olhando para dentro de si, mas também indicam uma fuga da realidade, já que enquanto Darion luta na terra e combate os que vivem na morte, o que é um problema real, Devin, no subterrâneo, persegue um corpo de uma divindade que espalha suas raízes mortais. Toda a parte dourada da armadura é feito para proteção. São placas de pouco estilo estético, enquanto a parte de prata tem esses adornos e padrões de tecido, deixando ainda mais evidente a resistência de cada irmão, uma vez que a armadura protege enquanto o tecido apenas cobre. Na última vez em que vemos Devin, ele está em uma posição extremamente desconfortável, inclinado para fazer com que o rosto prateado fique voltado a Fia, a mulher que matou seu irmão. Devin, mesmo que pareça triunfante, não percebe que continua enfrentando inimigos que não são importantes para sua causa. No final, Fia o venceu de qualquer forma, tanto porque conseguiu concluir a sua missão, quanto ainda será essência em outra dama companheira no leito da morte, porque a vida e morte coexistem.